Salmo 119, verso 11, vai dizer o seguinte: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O Senhor hoje está falando comigo e com você da importância que é de meditar na palavra dele, ler a palavra do Senhor e meditar, saber que o pecado, ele é que ele é como ele que nos traz a morte. A Bíblia vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, mas Jesus, com a sua graça e misericórdia, veio ao mundo como um homem, nasceu de uma mulher. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus, ele cobriu Jesus, ou cobriu Maria. E então ela engravidou pelo Espírito Santo e deu à luz a Jesus Cristo, Filho de Deus. E por quê? Porque Maria creu na palavra. Quando o anjo Gabriel veio falar para ela, olha, porque você dará luz ao Salvador do mundo, ela creu naquela palavra que estava escrita antes mesmo dela nascer. Então devemos fazer como homens e mulheres da Bíblia que creu na palavra do Senhor e não foi confundido, não foi envergonhado, mas viu cada uma da sua promessa se cumprir. Quando Jesus nasceu, que foi apresentado ali no templo, e então estava ali Simeão e também uma mulher, e que eu esqueço o nome dela, né? Mas Simeão, ele falou assim, olha, eu guardei a palavra do Senhor, agora eu posso descansar em paz, porque eu já vi cumprir a sua promessa. O resgatador de Israel, ele viu, o Espírito Santo de Deus falou para ele que aquela criança, aquele era o Salvador do mundo, era o Filho de Deus, era Jesus o Nazareno. E então Simeão ficou muito feliz, e ali também aquela mulher, que eu já não lembro o nome dela, por isso que eu não vou falar, mas ela também, a Bíblia vai dizer que ela ficou muito feliz ali quando viu Maria e José chegando com Jesus para apresentá-lo ali no templo. Então eu te peço hoje, eu te dou um conselho de Deus. Leia a palavra do Senhor. Estamos no final do ano, dezembro, comemoramos o dia da Bíblia, então vamos comemorar o dia da Bíblia com estilo. Você que já serve a Deus, que está aí na casa dele há quanto tempo, mas você não tem o desejo de meditar na palavra dele. Olha, tem muita gente que crendo em imagem de escultura não tem vida. Quantas pessoas que tem o Buda dentro de casa, ele pode ter sido uma boa pessoa, mas morreu, acabou. Mas Jesus, ele não era só apenas uma boa pessoa, ele é santo, ele é Deus, sempre foi Deus, mas veio ao mundo como homem para nos resgatar, para nos mostrar que é possível ser fiel a Deus, aos propósitos de Deus. E você sabia que você, quando nasceu, a Bíblia vai dizer lá em Jeremias, que quando nós ainda estava sendo formado no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. Deus então fez nós do jeitinho que Ele quis que nós fôssemos. Nós somos filhos de Deus, somos criados para honrar a Deus, para adorar a Deus, para servir a Ele, para manifestar a graça, a misericórdia, o amor e o poder dEle na face da terra. Então você não é qualquer coisa, você não é algo que não tem nenhum significado, não. Você é criatura especial do Senhor. E quando nós entregamos a nossa vida para Ele, nós deixamos de ser criatura, passamos a ser filho e filha de Deus, através da fé na palavra do Senhor. Então, se você não tem o hábito de ler a palavra do Senhor, você que já serve a Deus, dobre o teu joelho, peça para o Senhor, vim te dar graça, vim te despertar. Vamos orar de uma só fé para que Deus desperte a igreja dele, para que possamos estar meditando na palavra do Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa alegria, pedir entendimento para o Espírito Santo de Deus. Você pode dizer, olha, mas eu leio e eu não entendo. Tenta outras versões, tem a linguagem de hoje, a linguagem internacional, tem muitas versões. Tentem versões
que você possa compreender. A linguagem de hoje, mano, é muito de fácil entendimento. Para mim, a palavra de Deus, ela é de fácil entendimento. Por quê? Porque Deus que escolheu homens, capacitou para escrever a palavra dele, e não foi ele por si só. O homem não escreveu o que ele quis escrever, não. O Espírito Santo de Deus inspirou esses homens. E sem a inspiração do Espírito Santo, eles não teriam escrito de maneira alguma. Então você tem o Espírito Santo dentro de você. Peça para o Senhor tirar todas as barreiras da sua mente que faz você pensar que você não é capaz de compreender a palavra dele, porque o Espírito Santo de Deus, ele tem o prazer de te ensinar, de te direcionar, para que nós nunca saiamos da nossa casa sem primeiro ter o aval da palavra dele. Porque Deus, ele não poupou a Jesus, mas entregou. E quando Jesus foi ao céu, ele disse: olha, eu irei, mas não deixarei vocês órfãos. Tem um Consolador que está com você, ele intercederá por vocês. E o Espírito Santo de Deus está aqui na terra, intercedendo por nós, está no nosso coração. E por isso o salmista vai dizer, Salmo 119, 11, guardei a tua palavra, ó Deus, no meu coração, para não pecar contra o Senhor, porque o pecado, ele nos separa do Senhor. É o pecado que traz separação entre nós e Deus, mas Deus não nos criou para vivermos separados dele. Deus nos criou para viver em comunhão com ele. Então confia no Senhor, entrega a sua vida a ele e medita na palavra dele todos os momentos da sua vida. Não usa a desculpa que você trabalha, que você não tem tempo, que você não enxerga direito e que você não sabe ler direito. Não, medita na palavra do Senhor, tenha fé, peça ao Senhor para te dar um interesse pela palavra dele, que o Senhor vai te dar. Mas você não sabe ler, você ainda não sabe ler, você também não enxerga. Então, abaixa um aplicativo da Bíblia e começa a ouvir a palavra dele. Se você não pode, se você não consegue ler, mas se você sabe, não perca a oportunidade de estar meditando na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o amor e a graça do Senhor esteja sobre você, te levando a meditar na palavra dele, para que você e eu não venhamos pecar contra o nosso Deus. Em nome de Jesus, amém.